Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin, você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário VGHF, mais especificamente em um movimento muito questionável que a gestão vem fazendo. Mas antes de tudo, vamos falar brevemente desse fundo imobiliário. Então, o VGHF é o Valora Hedge Fund, gerido pela Valora. Ele fez o seu IPO lá no começo de 2021 e atualmente ele é um fundo relativamente pequeno, com só 680 milhões de reais de valor patrimonial. E esse fundo VGHF é um dos fundos que sofrem a tão temida febre dos R$ 10. E na verdade esse nome fui eu que dei, mas na verdade ela refere ao efeito de que muitos investidores, quando começam a investir em fundos imobiliários, optam por investir em fundos imobiliários que têm uma cotação próxima a R$ 10 e que não necessariamente sejam os melhores. Então muitas vezes a pessoa começa a investir e ela começa a investir ali pelos fundos que ela consegue comprar com o aporte do mês ou com o que sobra ali depois de comprar algumas ações, e isso faz com que ele tenha muitos investidores atrás desses fundos imobiliários, sendo que na verdade alguns desses fundos não são bons, a pessoa está só comprando devido ao preço dele. E na verdade, como ele é um hedge funding, qual que é a ideia dele? É ser como se fosse um fundo de fundos com muitas aspas, melhorado. Então, na verdade, ele vai investir em CRI, ele vai investir também em FDIC, que é um outro ativo de renda fixa, que é fundos de direitos creditórios, ele vai investir também em cotas de fundos imobiliários, ele pode investir em ações, ele pode investir também diretamente em imóveis. E essa aqui é a grande vantagem de um hedge funding. Ele pode investir em várias classes de ativo. Então, como por exemplo, se a gente tiver uma baixa na bolsa de valores, se o preço das cotas cair muito, ele consegue ir lá e comprar cotas de fundos imobiliários. E aí, depois que essas cotas subirem, ele pode ir lá e vender essas cotas e comprar, por exemplo, imóveis a um preço mais atrativo. Então, ele consegue fazer esses jogos aí de ficar trocando o portfólio de uma maneira mais interessante. Apesar disso, quando a gente vê, a maior parte do portfólio dele são de fundos imobiliários de papel, tanto através de CRIs, quanto de FDICs, quanto também de fundos imobiliários, que a grande maioria deles também são fundos de papel. Então, apesar dos hedge funds poderem fazer tudo isso, na prática ele está muito mais ligado a ser um fundo de papel, muito comum como qualquer outro. E aqui a gente pode ver que majoritariamente ele está atrelado ao IPCA e também ao CDI. Tem aqui essas duas índices que eles acabam seguindo nos seus indexadores dos seus CRIs. E um ponto muito importante da gente ser avaliado, que vamos chegar então para o grande problema desse fundo, mas antes a gente tem que entender esse ponto, é a questão de valor patrimonial desse fundo imobiliário. Basicamente, ele tem fundos imobiliários, ele tem ações, ele tem várias coisas ali dentro do fundo imobiliário, e o valor patrimonial desse fundo, ele varia mês a mês, principalmente devido ao preço que esses CRIs ou esses FIIs são negociados na Bolsa de Valores. Então aqui a gente consegue ver que em dezembro o valor patrimonial dele por cota era 9,16, em janeiro era 9,12, em fevereiro era 9,11. Então, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, o valor patrimonial desse fundo imobiliário ele varia no mês a mês devido à cotação dos CRIs e dos FIIs que ele tem. Então isso é algo normal. E o que aconteceu há 2 meses atrás? Bem, há 2 meses atrás, a Valora, que é a gestora que faz a gestão do VGHF, ela comprou a Mogno, que era uma outra gestora de fundos imobiliários que tinha outros fundos na Bolsa de Valores. E dentre esses fundos, o MGCR, que era um fundo de papel que investia em CRIs também. E aí o que aconteceu? O VGHF ele fez uma proposta para compra de todos os CRIs do MGCR. Então, basicamente, ele vai comprar todos os CRIs, vai pagar com dinheiro e os cotistas do MGCR vão receber esse dinheiro de volta, muito provavelmente acabar com esse fundo, e o VGHF então ficaria com todos os ativos do MGCR. E para fazer isso, para ter dinheiro para fazer essa compra, o VGHF está fazendo uma emissão. Inicialmente, ele ia comprar o portfólio do MGCR abaixo do valor patrimonial, o que seria muito bom para os investidores do VGHF, porque iam comprar esses CRIs com deságio. Mas essa proposta acabou mudando e agora ela vai comprar esses CRIs no valor patrimonial, algo que não vai ser tão interessante para os investidores de VGHF. Mas esse não é nem o maior problema. O maior problema é essa emissão que ela está fazendo para ter dinheiro para comprar todos os CRIs do MGCR. Então, no dia 7 desse mês, ela fez a convocação dessa nova emissão e o valor dessa nova emissão vai ser R$ 9,27 por cota.
Só que um dia depois, ela alterou o valor patrimonial do fundo, lembrando que essa alteração do valor patrimonial é uma coisa super comum e acontece todo mês, e esse valor foi recalculado para R$ 9,43. Ou seja, essa emissão que está sendo feita para comprar esses ativos do MGCR está sendo feita abaixo do patrimonial, cerca de 3% abaixo. E isso para o investidor acaba sendo muito ruim. Emissão abaixo do valor patrimonial sempre vai ser ruim para o investidor, porque ou o investidor participa dessa nova emissão, ou ele vai acabar perdendo um pouco de dinheiro para os novos investidores que participarem dessa emissão, porque você está emitindo novas cotas a um preço abaixo do que elas realmente valem. E esse que é o grande problema atualmente do VGHF. Para quem participar das emissões está tudo certo, fica elas por elas, mas para quem não participar vai perder um pouco de dinheiro. Frente a essa nova emissão, está sendo feita num preço mais barato do que realmente valeria as cotas do VGHF. Então isso é um ponto muito importante do investidor perceber e que a gestora deveria ter feito alguma coisa. Poxa, como já atualizou no dia seguinte, eles poderiam ter atualizado esse valor aqui também para R$ 9,43, valor igual ao real valor patrimonial do fundo após essa nova remarcação. Algo que a gestora não fez, na minha opinião, uma atitude muito equivocada por parte da Valora. Mas agora eu gostaria de recomendar para você outros 2 vídeos aqui do canal e espero que você goste. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.